Agora eu quero apresentar para vocês a função redoes. Então a ideia da função redoes é que o JavaScript ele execute uma função que eu diria uma função redutora, que vai ser uma função que você vai fornecer, que você vai aplicar, e essa função ela vai ser aplicada a todos os elementos de um array e nisso vai resultar num único valor. Eu acho que o exemplo mais simples de se explicar isso é criando uma função que soma todos os elementos de todos os elementos dentro de um array. Então vamos fazer isso então. A primeira coisa que eu vou fazer é vou declarar o meu array de elementos. Então eu vou chamar de números, né? Números. E aí vou aplicar todos os elementos que eu quero. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? 5 elementos. Bom, para a gente fazer isso, eu vou criar então a nossa função, que vai ser a função somatória. Então, a função que vai ser responsável por somar todos esses elementos. Como é que essa função tem que ser? Então, ela tem que ser a function, vou chamar de soma num, né, para somar todos os números. E essa função ela tem que receber, primeiramente, o total, o valor inicial, total, e a gente vai ter que receber também o valor atual, que eu vou chamar de i, ok? Vou chamar de i, então a cada rodada eu vou receber o valor das primeiro, eu somo primeiro 1 e o 2, então esse 1 e 2 vai ser 3, e aí o próximo valor seria o 3. Então o 3 entraria como se fosse o i aqui, então somaria 3 mais 3, 6. Então 6 passa a ser o total, ok? Então eu preciso retornar o total. E aí eu somo o total com o próximo, 6 com mais 4, 10. E aí 10 passa a ser o total, e aí o i passa a ser o último elemento, que é o 5. Então 10 com mais 5, 15. Então a gente espera que dê 15 no final. Bom, então essa função, ela simplesmente tem que retornar return total mais i, ok? Lembrando que existe uma forma mais simples da gente implementar isso aqui, a gente não precisa usar 3 linhas, a gente pode fazer uma função mais simples. Vou comentar isso aqui para a gente criar essa função de um outro jeito. Eu vou simplesmente criar como uma const, ok? Soma num. E aí vou abrir o parênteses, né, para colocar as entradas. Né? A gente colocou aqui os nossos parâmetros, é total e ok? E aí eu vou usar uma arrow function. E aí, na arrow function, eu vou colocar o que eu vou retornar, que é total mais i. Ok? Então, prontinho nossa função. Esse código aqui é a mesma coisa desse código aqui em cima, ok? Só para a gente fazer de uma forma um pouco mais reduzida, já que a gente está falando de JavaScript funcional. Bom, vamos lá então. Como é que a gente vai executar isso? Bom, eu vou criar aqui uma variável. A gente está usando total, né? Então, vou chamar somatório. Uma variável somatório. Ok? E essa variável vai receber o quê? Vai receber o meu array, que é o array números, ok? E aí eu vou aplicar a função redoes. E na função redoes eu vou simplesmente aplicar qual vai ser o método que eu vou usar. O método é o soma num. Pronto. Então a gente vai executar isso aqui e vou dar um console.log no resultado. Nosso resultado foi 15, ok? Então certinho, foi o que a gente esperava. Então a cada rodada isso vai fazer uma análise interativa que a cada rodada ele vai somando um, ok? A cada rodada, por exemplo, ele soma 1 mais 2, 3, 3 para ser o total, e assim sucessivamente até somar todos os elementos aqui dentro. Bom, a gente pode usar o redoes também para calcular a média de, por exemplo, no exemplo passado nós tínhamos apresentado uma média de nota dos alunos, então a gente pode calcular a média total da turma, usando essa mesma técnica. Então vou selecionar tudo aqui e vou colocar aqui, vou chamar de notas, ok? Notas, eu não lembro quais eram as notas, mas 5.7, 6.4, 7.5 e 8.9.
Tá, eu quero saber se a média da turma é maior do que 6. A gente sabe que tá muito fácil isso aqui, né? Vou botar uma coisa mais difícil. 5.9, 5.75, ok, para dar uma dificuldade. Então tá, quero saber se a média da turma é maior do que 6. Para a gente fazer isso, eu vou utilizar então o método, vou chamar aqui const média, ok? Vou criar essa primeira variável total e, seguindo a mesma lógica, o retorno é sempre total mais i, certo? Só que o problema disso é que isso vai retornar o somatório só, ok? A gente precisa da média, então a média a gente precisa dividir o final pelo nosso resultado. Então, não vou chamar de média, não, vou chamar de somatório mesmo. Vamos lá. Então, a gente já tem a função somatório, a gente precisa agora do total de elementos. Como é que eu pego o total de elementos de uma lista? Usando o atributo length, ok? Então, vou colocar aqui, vou chamar de n mesmo, né? Var n, que é a quantidade de elementos que tem. A gente sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, para a gente automatizar isso, eu poderia simplesmente colocar 5, ou então vamos automatizar isso que é melhor. Notas.length. Eu nunca lembro se o T ou o H vem antes ou depois, mas é isso. Bom, vamos ver se ele está colocando certo. Console.log n. Beleza, está certinho então. Então, consegui pegar o tamanho. Então, a média é a somatória dividido pelo tamanho. Bom, então eu vou criar uma variável aqui, var, vou chamar de média, né? Vai receber o nosso array notas. A gente vai aplicar o reduce, né? Que a gente quer somar todas essas notas. Vou aplicar o somatório, certo? E ao final disso tudo, eu vou dividir o somatório pelo tamanho da minha lista, que é n. Pronto. Então, simplesmente vou dar um console.log e vamos ver o resultado da média, então. Então, a média de notas deixa eu colocar aqui, a média, a gente pode colocar uma coisa mais avançada, usar o acento agudo e colocar a média de notas e aí eu coloco cifrão, chaves e a minha variável média. Pronto, vamos executar e ver o que acontece. Prontinho, a média de notas é 6.5, então a gente sabe que se a média é 6.5, a média da turma está acima de 6. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido o método reduce e como aplicar ele a um array. Então é isso, pessoal. Até mais.